Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E dentro do previsto, na verdade, ninguém se surpreende tanto, mas alguns parecem que não estão prestando muita atenção no fato de que o bolsonarismo pretendia dar um golpe e o próprio Bolsonaro sempre teve suas intenções golpistas caso fosse derrotado. O que é que acontece? O que impediu o Bolsonaro de exagerar na reclamação e de não reconhecer o resultado claramente da eleição? Porque dissimuladamente ele, de certa forma, ele não reconhece, não é? Ele não disse com todas as palavras: eu reconheço que perdi a eleição. Ele dá sinais, aceitou fazer a transição, tal. Por quê? Porque o apoio dos países desenvolvidos, sobretudo dos Estados Unidos, um apoio impressionante, inclusive, não é? Para quem, como eu, viveu a ditadura militar, pelo menos parte dela, é realmente até uma coisa regozijante que acontece ao ver, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos ser o primeiro chefe de Estado do mundo a reconhecer a vitória do Lula na eleição, seguido rapidamente por toda a União Europeia. Os principais países da União Europeia rapidamente reconheceram, já passa de uma centena de países que reconheceram a vitória do Lula. O presidente da Câmara dos Deputados reconheceu, o presidente do Congresso reconheceu a vitória do Lula, a presidente da Justiça brasileira, a presidente do Poder Judiciário brasileiro, a ministra do STF, Rosa Weber, reconheceu a vitória do Lula. Então ficou realmente um espaço um pouco tímido para o Bolsonaro e sem ter certeza do que pode acontecer. Como dizem, ele vestiu a pele de cordeiro e está temporariamente cordato e calado. Enquanto isso, os filhos também calados assistem a um movimento que parece muito longe de ser espontâneo, que é o movimento não só dos caminhoneiros, que não terminou, continua. Hoje mesmo há novas paralisações, há várias estradas sendo fechadas no momento em que eu faço este comentário. Então não mudou nada, não mudou assim, mudou a quantidade de bloqueios, a intensidade do movimento dos caminhoneiros, mas não parou. E há tentativas de ressuscitar, como você vai ver mais adiante, o movimento grande, porque o movimento em dimensão menor segue ocorrendo, mas já há planos para fazer esse movimento ressurgir com força, para parar as estradas e sabotar o país. Vai sabotar realmente a economia, vai sabotar o país de uma forma dramática e vai provocar uma animosidade na sociedade que não se sabe qual vai ser o desfecho. Ao mesmo tempo, os bolsonaristas continuam nas ruas das cidades infernizando. Aqui na região onde eu resido, região da Avenida Paulista, teve uma mega manifestação dessa gente diante, por exemplo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, perto do QG do Exército, aqui em São Paulo, que é a região onde eu resido, inclusive. E isso estava tomado uma grande quantidade de gente, realmente era bastante gente, todos vestidos de amarelo e sendo instigados por manifestações em carros de som. É muito difícil de acreditar que não há uma coordenação nesses atos, bolsonaristas acampando diante de quartéis e os militares quietinhos.
quietinhos, mas é evidente que há uma tentativa de golpe em curso e que essa tentativa de golpe tem um comando. Agora, podemos ser ingênuos e acreditar que não é ninguém relevante, ou podemos acreditar que por trás da pele de cordeiro há um lobo, ou debaixo da pele de cordeiro de Bolsonaro há o lobo de sempre, comandando por vias transversas esse movimento. O que é preciso fazer neste momento? O Lula, ele está tirando muita coisa dos militares e dos golpistas. Temos que entender o seguinte: o Lula já se prepara para desmilitarizar o governo. Ele já anunciou que vai tirar 8 mil militares dos cargos. Militares que ganhavam 30 mil reais estão ganhando 300. Eles vão aceitar isso como? Com doçura e resignação? O que é que eles vão fazer? Você vai me dizer, eles vão ter que aceitar. É aquela coisa, será que vão ter que aceitar? Quem é que vai obrigá-los se não quiserem? Se a cúpula das Forças Armadas não quiserem. As polícias continuam agindo com leniência diante dos abusos bolsonaristas. Agressões continuam ocorrendo à larga, não é? E todo tipo de loucura que essa gente está fazendo não está tendo punição à altura pelo judiciário. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal fez tudo o que fez e continua fazendo, como você vai ver as notícias, continua leniente com os bloqueios, não obedeceu, inclusive, a ordem do TSE de não parar ônibus, não fazer fiscalização, blitz em ônibus no dia da eleição. Depois, não obedeceu a ordem de desbloquear as estradas. Pelo contrário, foi a inúmeros vídeos com policiais rodoviários federais, inclusive incentivando, participando do movimento ilegal que estava paralisando as estradas. Não é? O que é que aconteceu? Até agora, nada. O tal Silvinei, o chefão da PRF, continua no cargo, dando as cartas e mantendo a leniência com esses movimentos. Parece até que o Poder Judiciário, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes e da ministra Rosa Weber, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, parece que eles estão tendo um cuidado adicional. Do nosso lado, do lado da sociedade brasileira, há há uma alegria evidente, há um momento de júbilo, porque depois de tudo que se viu acontecer nesse país, parece que a gente enxerga uma luz no fim do túnel. Nesse momento, o que é que a gente pode fazer? Os caminhoneiros surpreenderam o Brasil com aquele movimento. Foi um movimento iniciado logo após a eleição e a virulência desse movimento dos caminhoneiros nas ruas das grandes cidades realmente surpreende e muitos apelam para a chacota. Tem o patriota do caminhão que virou meme, não é? Tem aqueles bolsonaristas ridículos, gente já idosa que deveria ter um cometimento, não é? Uns barrigudos marchando diante dos quartéis enquanto fazem continência. É uma cena ridícula, mas tratar isso como meramente uma ridicularia não é adequado, porque há mais por trás disso e há muita gente percebendo que isso está acontecendo. O que fazer? Nesse momento, o ex-presidente Lula se prepara para viajar ao Egito para participar da Conferência do Clima, a COP27, né, que acontece no Egito, e o Lula já tem planos e já tem agenda para se encontrar, principalmente com Joe Biden, que vai estar, o presidente dos Estados Unidos, vai estar no evento, e outros chefes de Estado, principalmente da União Europeia, Emmanuel Macron, o presidente da França, presidente da Alemanha, Olaf Scholz, e tantos outros líderes
inclusive latino-americanos, mas principalmente das grandes potências, não é? E essa conversa, principalmente com Biden, vai ser muito importante para manter os militares quietinhos. O Lula no topo do mundo, não é? Não é à toa que os hispânicos, né, quem fala espanhol, chama essas reuniões de cumbres, que quer dizer topo, cúpula, não é? Porque é o topo da governança mundial que se reúne de forma a discutir os principais assuntos da humanidade. E é nesse momento que o Lula quer passar um recado ao planeta e principalmente ao golpismo tupiniquim. Ou seja, Lula vai ao Egito também, não só para mudar a imagem do Brasil diante do mundo, mas também para reforçar a barreira da comunidade das nações ao golpismo nazi-bolsonarista. Então eu quero passar aqui para o noticiário que corrobora tudo isso que eu estou dizendo. Lula prepara desmilitarização do governo. Esse é um problema? É um problema. Na verdade, é algo necessário, mais do que necessário, exigível, não é? Mas também é um problema. O presidente eleito anunciou que vai retirar 8.000 oficiais que ocupam cargos no Executivo Federal. Quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo em 2019, o então ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que era preciso despetizar o Brasil, ou seja, retirar todos os petistas que até então ocupavam cargos de confiança no Executivo Federal. A equipe de Bolsonaro exonerou centenas de funcionários identificados como militantes do PT que tinham cargos de comissão no Palácio do Planalto e nos ministérios. Na verdade, no total foram muito mais do que centenas, foram milhares. Agora, antes mesmo de ser eleito, Lula avisou que vai desmilitarizar a administração pública federal. Nós vamos ter que começar o governo sabendo que nós vamos ter que tirar quase 8.000 militares que estão em cargos, pessoas que não prestaram concurso, declarou Lula em abril durante a reunião da Central Única dos Trabalhadores. Em alguns órgãos já existem até estudos prontos. Oficiais da Agência Brasileira de Inteligência ligados ao PT encaminharam ao partido sugestões sobre como desmilitarizar o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, do tal general Augusto Heleno, que ontem lamentou que o Lula não estivesse internado no hospital. E a reforma passaria até pela extinção do órgão, o GSI. Tudo isso, temos que entender o seguinte, tudo isso é algo que vai deixar os militares nada contentes. Você imagine 8.000 generais, coronéis, etc., perdendo boquinhas faustas, boquinhas muito grandes, com salários enormes. Há salários chegando a 200, 300 mil reais. E essas pessoas vão perder o cargo. Como é que vai ser o comportamento dos militares? Isso nós vamos ter que ver. O Lula deve manter programas da defesa, mas vai enfrentar esqueletos no armário da pasta da defesa, do Ministério da Defesa. O governo Lula deve priorizar a manutenção de 3 programas para a área da defesa, o do submarino nuclear, que inclusive é dele, foi criado pelo Lula e depois continuado pelo Bolsonaro, o dos caças Gripen, que também, e o CISFRON, Sistema de Monitoramento das Fronteiras do país. Tudo isso é obra dos governos do PT, que o Bolsonaro continuou e vão ser mantidos. Além disso, o Lula vai buscar a despolitização das Forças Armadas. O novo governo procura um civil para ocupar a pasta, o Ministério da Defesa. Entre as pessoas próximas de Lula, quem defenda os nomes do ex-ministro Nelson Jobim, que já ocupou o cargo, e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que são mais palatáveis para a extrema-direita. Os bolsonaristas convocam, porém, greve para hoje, e os caminhoneiros dizem que não estão organizando os atos. Entidades do comércio e da indústria veem movimentos localizados. Caminhoneiros dizem que protestos são apoiados e promovidos por empresários.
Tá? Então, bolsonaristas que estão nas manifestações antidemocráticas iniciadas no domingo, no próprio dia da eleição, começaram a convocar para segunda-feira uma possível greve geral em que pedem adesão de empresários. Um convite para o movimento com ares de lockout, greve de empresas, hoje proibida pela legislação, passou a circular em redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Então, por enquanto, dizem que são empresários, mas dizer que esses empresários estão agindo por conta própria, alguém acha que, por exemplo, o dono da Van, o Luciano Hang, está vendo diante das suas lojas as concentrações de caminhoneiros. Ele que é um grande usuário de caminhões de carga, não é? Para trazer as mercadorias para as suas lojas e para entregar para os seus clientes televisões, geladeiras, etc. Esse sujeito, com certeza, está envolvido nessas negociações. Alguém acha que ele está sozinho, que ele não está conversando com o Bolsonaro sobre isso? Todos esses empresários? Ao mesmo tempo, nós temos que o QG do Exército Brasileiro tomado por manifestantes agora, no último domingo, por exemplo, esses lugares, inclusive o QG do Exército, que fica aqui próximo da minha residência, estava tomado de bolsonaristas e militares circulando no meio deles. Não é dizer, minha amiga, meu amigo, como eu mostrei em vídeo que eu publiquei recentemente aqui, eu tenho andado no meio deles, eu visto máscara contra a Covid e tenho ido para o meio deles e tenho ouvido, tenho visto que há militares envolvidos, não é? Ao mesmo tempo aqui, Bolsonaro sem mandato estará na mira do STF, do TSE em primeira instância, todos já sabemos o que se refere a isso. Não é? E ele mesmo já manifestou muitas vezes o medo de ser preso. Aliados alertam Lula sobre risco, Lira, caneta na mão do inimigo. Então, o Lula estava sendo convidado a apoiar a reeleição do Lira, do Arthur Lira como presidente da Câmara, mas ele é muito ligado a Bolsonaro. É um risco muito grande, porque um presidente da Câmara pode infernizar o governo Lula. O país volta a ter bloqueios em 2 cidades nessa segunda-feira, interdições já são 4, não é? Ao mesmo tempo, manifestações antidemocráticas são toleradas pela PR. Ela desfaz 1.040 interdições, mas com uma lentidão muito grande e com muita má vontade. E aqui também as notícias de que o Bolsonaro não desistiu. O Jair Bolsonaro não desistiu de contestar o resultado das urnas e espera a entrega do relatório da auditoria do Ministério da Defesa na segunda-feira, dia 7, hoje. Então hoje, gente, os militares vão dar o tal relatório para o Bolsonaro, não se sabe o que vem daí. Apesar de ter dito ao Supremo que acabou, Bolsonaro não desistiu de contestar o resultado das urnas e ele, inclusive, disse isso no cercadinho, diante do cercadinho, lá no Palácio da Alvorada. E ele espera a entrega do relatório de auditoria do Ministério da Defesa hoje, para retomar a pauta. Fontes militares disseram que o documento levantará várias questões com potencial para realimentar a tese bolsonarista de fraude. Vejam só. Ao mesmo tempo, o país bestificado, segundo o colunista Ricardo Noblat, o mais novo lulista do país, né? Diz que bestificado, o país assiste às claras a mais uma tentativa de golpe. A democracia segue em risco, diz ele, e as razões eu já estou explicando aqui. Ao mesmo tempo, a mudança de rumo do Brasil sob Lula agita a COP27. A presença do futuro presidente na Conferência do Clima é vista como esperança de retomada do protagonismo ambiental perdido sob Bolsonaro. O mundo está esperando pelo Brasil. E de saída da presidência do Brasil, Bolsonaro não é esperado no encontro e o Joe Biden vai estar lá junto com todos os outros chefes de Estado. Então, minha amiga, meu amigo, não dá para relaxar. A eleição
não acabou. O fato é esse, o processo continua e hoje mesmo nós podemos ter um recrudescimento desse processo. Então eu exorto a todos quantos assistam a este vídeo, que divulguem e que se mantenham mobilizados em prol da democracia no nosso país. Agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.